dando prosseguimento àquela série de vídeos onde eu mostro para vocês as edições do Homem-Aranha publicadas pela Editora Abril na sequência cronológica. Hoje é a edição de número 3. Fica comigo até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixa o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, pessoal, olha só, hoje a gente vai ver a edição de número 3 do Homem-Aranha, lá da Editora Abril. Quem é novo no canal, não sabe ainda disso, eu estou fazendo mensalmente, pelo menos, eu acho até que eu vou aumentar essa frequência, um vídeo mostrando todas as edições do Homem-Aranha da Editora Abril em ordem de lançamento. E por que isso? Porque o gibizinho do Homem-Aranha da Editora Abril era o que eu mais gostava na época. Dos heróis que eram publicados ali pela Editora Abril, esse aqui era o que eu mais gostava e é a coleção que eu tenho mais carinho de ter aqui. Tanto é que é uma das poucas que eu mantenho em saco plástico. Quem acompanha o canal sabe, eu não sou desses colecionadores que fica guardando as edições em sacos plásticos. Enfim, antes da gente ver essa edição aqui, ó, bem de pertinho, só quero lembrar todo mundo aí que eu venho precisando do apoio de vocês via Pix. Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela, nosso canal está desmonetizado e essa galera que eu estou mostrando aí para vocês são as pessoas que já me ajudaram nesse mês de junho e olha, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Lembrando, eu só tenho conseguido pagar o StreamYard e melhorar as transmissões de lives aqui no canal, inclusive aumentando o número de lives, né? A gente passou a ter 3 lives semanais por causa do StreamYard. Nem quando o canal era monetizado eu conseguia fazer isso, porque o YouTube demora muito para pagar e o StreamYard eu tenho que pagar ali mensalmente o pacote, né? Eu assino o pacote intermediário, $25 por mês, então essa galera aí é que me ajudou a conseguir pagar o StreamYard desse mês e na verdade já acumulamos aqui no meu caixinha o valor suficiente para pagar o StreamYard do mês que vem. Olha só que bacana. Mas, de qualquer forma, quem puder me apoiar via Pix, eu agradeço demais, porque dessa forma eu vou montando ali o caixinha e já vou juntando a grana para pagar o StreamYard do próximo mês, né? E a gente sabe, sempre tem aquele risco da gente chegar no dia de pagar e o dinheiro que eu tinha separado não ser o suficiente, porque o StreamYard a gente paga em dólar e o dólar vem aumentando muito. Então, quem puder me apoiar aí, eu agradeço demais, tá bom? E temos também o nosso link da Amazon. Esse é espetacular. Você não é onerado em nenhum centavo. Eu deixo o link aqui na descrição, basta clicar ali e você pode comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas, que o preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo, nada, nada, nada. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da sua transação e me paga pela divulgação dos links. Então, poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Bom, galera, vamos lá, vamos ver aqui, ó, a edição de número 3 do Homem-Aranha. Vamos tirar aqui do saquinho plástico. Olha só.
Bacana. Tá aqui. Olha só, que legal. Vou mostrar aqui para vocês a capa. Depois eu inverto, né, o ângulo da câmera. Mostro bem direitinho aqui uma propaganda do suco Maguari. Você faz muito mais quilômetros por litro. Olha só que bacana. Aqui na capa, então, nós temos o subtítulo, né? Encurralado, especial a formatura de Peter Parker e ainda a estreia de Casar o Selvagem. Essa fase do Casar aqui é uma que em live recente aí, a gente comentou ali numa das lives e até nos chats dos vídeos gravados, a gente comentou dessa fase aqui do Casar. É uma fase que eu acho espetacular. Sinto falta de que a Panini lance essa fase aqui em encadernados, viu? A edição de número 3 foi vendida à época ao preço de 290 cruzeiros. Olha só, o lançamento da edição foi em setembro de 1983. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A edição já começa com a história Dragão Branco, Morte Vermelha, com arte de Ross Andru. Olha só, uma aventura muito bacana do Aranha. Depois nós temos a segunda parte dessa história, chamada Homem-Aranha em Chamas. A continuação aí desse enfrentamento, né, entre o Aranha e o Dragão Vermelho. Opa, tem uma propagandinha aqui, ó, da Claybon com o SBT, acho que era algum programa, ó, Cante com a Gente todo sábado. Acho que era algum programa aí que passava no SBT. Lembrando, em 83, o SBT tinha 2 anos de lançamento, né? O SBT começou a transmitir como TVS ainda em 1981. E depois nós temos então Casar o Selvagem, ó, o amanhecer de um novo mundo, simplesmente, ó, fase espetacular, ilustração muito bacana. Aqui nós temos um Casar musculoso, né, corpo bem definido, mas esguio, no melhor estilo do Conan, do Barry Windsor Smith, essas paradas aí. E aqui, né, ele tinha a parceira dele ali, a Shanna. Shanna, personagem essa que recentemente eu fiz a resenha de um quadrinho publicado em 2005, onde eles dão uma nova roupagem para a personagem. Ficou muito bacana, muito legal mesmo. Vamos lá. E aqui a história do Casar é completa, finaliza. Depois nós temos uma história da Mulher-Aranha. Eu matei o Homem-Aranha, é o título da história. Olha isso. Caramba, hein? Que legal. A Mulher-Aranha era uma personagem muito bacana mesmo. Aqui nós temos algumas cenas de luta aqui, ó, da Mulher-Aranha contra o Homem-Aranha. Cara, bem legal. E essa então foi a história que fechou a edição. Nós temos uma edição então com 4 histórias, né? E aí, aqui, ó, próximas atrações Marvel. Vamos ver aqui, ó, quais eram os próximos gibis que seriam lançados nas bancas, né? O Capitão América número 52 e o Incrível Hulk número 3. Bem legal, muito bacana mesmo. Vamos fazer o seguinte, vou inverter o ângulo da câmera agora para a gente dar aquela olhada na edição bem de pertinho e conversar um pouquinho mais. Se segura aí, que eu vou ser obrigado a virar a página, hein? Vambora! Tá aqui, momento nostalgia no nosso canal, né? O formatinho do Homem-Aranha, olha só que bacana. Homem-Aranha Encurralado, o especial de formatura do Peter Parker, olha só. Edição de número 3, 290 cruzeiros à época. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, para matar a curiosidade. O gibi era enviado também via aérea para algumas localidades, só que lá o preço era 375 cruzeiros. Uau! Bem mais caro do que nas capitais, hein? E aqui, olha só, a estreia de Casar o Selvagem. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na lombadinha. A minha edição, ó, como vocês podem ver, tá bem novinha, né?
Olha só. Na última capa, a propaganda do suco Maguari. Muito legal. Olha aqui, ó, o garotinho na bicicleta. Hoje já deve ser um senhorzinho, como nós, ou pelo menos eu, né? Não sei, aí você que está assistindo ao vídeo. Propaganda aqui, ó, do Disney Especial, a reedição. O Disney Especial foi um gibi que fez muito sucesso, viu? Desde ali dos anos 70 até meados dos anos 90. Era campeão de vendas. Então aqui nós temos o começo da história, né? O espetacular Homem-Aranha. Olha só, que bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, naqueles códigos secretos. Então nós temos aqui que essa primeira história aqui, ó, foi publicada na Spectacular Spider-Man, números 184 e 185, em 1978. Vamos lá, 184 e 185, será que a Abril fez aqui, pegou duas edições e transformou numa história só? Não sei, vamos ver quando começar a segunda história lá. Mas olha só, que bacana. Cara, isso aqui era muito legal. E eu gostava desses personagens que lutavam artes marciais. E ainda quando era vilão assim, ó, que enfrentava o Aranha, aí é que eu ficava... aqui a gente já percebe que houve sim cortes de páginas, né? Porque a história finaliza na página 17, sendo que essas histórias têm em média aí 20 a 22 páginas, né? Então vamos ver aqui, ó, a segunda história. Não tem os códigozinhos, então aqueles códigos já indicam essa segunda história também, né? Então essa aqui foi na edição 485. Olha só que legal. O Aranha ali numa situação bem complicada, hein? Para vencer aqui o dragão branco. E ali finaliza a história, então, na página 29. E aí, não finaliza não, porque aqui tem um outro, tem um trechinho aqui, ó, da formatura do Peter, né? Isso aqui provavelmente foi enxerto da Abril, não é possível. E aqui embaixo, ó, e assim se fecha mais um capítulo na vida deste jovem. Mas se você pensa que a partir de agora tudo vai ser um mar de tranquilidade, pode ir tirando um cavalinho da chuva. 1000 aventuras, confusões e perigos vão surgir de uma hora para outra, trazendo tanta emoção que ele vai se esquecer da faculdade. Aguarde. Que bacana, que bacana. Esse tipo de coisa também que a Abril fazia era muito legal, porque dava na gente assim uma sensação de participação, né? De empolgação, falar, cara, que legal. E aqui então, ó, a fase do casar que eu comentei com vocês aí recentemente. Olha só, o amanhecer de um novo mundo. Olha só que legal. Arte do Brent Anderson. Cara, essa fase é muito bacana, ó. E a história foi publicada no Casar número 1 de 1981, lá nos Estados Unidos. Olha só, que bacana. Eu curtia demais essas histórias do Casar. Demais. Talvez tenha sido até um dos motivos de eu gostar tanto desse gibizinho. Porque assim, eu já gostava do Homem-Aranha, óbvio, né? Eu já falei algumas vezes aqui que meus personagens prediletos eram o Aranha e o Capitão América. Olha só. Cara, que bacana isso aqui. Que bacana, viu? Sensacional, sensacional. Depois nós temos aqui a Mulher-Aranha. Olha só. Eu matei o Homem-Aranha. Vamos dar uma olhadinha aqui no código secreto. Ó, vamos tentar. Foi na revista 29 da Spider-Woman de 1980. Cara, que bacana. Continuação aqui da história lá do número 2, né? Da edição de número 2. Olha só. Os disquinhos. Eu tinha comentado no outro vídeo do Aranha que eu tenho esses disquinhos aqui. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Então aqui finaliza a história da Mulher-Aranha.
Então nós temos aqui nessa edição 4 histórias com 3 personagens diferentes, né? 2 histórias do Aranha, uma do Casar e uma da Mulher-Aranha. Vamos ver aqui, ó, quais seriam as próximas atrações Marvel naquele mês. Capitão América número 52, trazendo Terror nas Alturas, uma história do Capitão América em 33 páginas. O Dia dos Defensores, uma história aí dos Defensores. E, por fim, Labaredas Mortais, desenhos de John Barney. Essa aventura será um prato cheio para todos os Marvetes do país. Homem-Aranha e Luke Cage juntos. Então deve ser uma história aí da Marvel Team Up, né? E aqui, ó, o Incrível Hulk número 3, o dia em que a Terra ficou verde. Viagem aos confins do mundo, uma história do Thor e com arte de Jack Kirby, ou seja, era a história lá da década de 60, provavelmente aqueles contos de Asgard. E o Arauto do Apocalipse, né? Arte do John Buscema aqui, trazendo o Gabriel, o misterioso Arauto das Estrelas, enfrentando o Quarteto Fantástico. Muito bacana, né? Que legal. A Editora Abril sabia deixar a gente ansioso pelos próximos números. Olha só, que legal. Setembro, propaganda da Heróis da TV. A data aqui, ó, setembro de 83. E olha que propaganda bacana aqui, ó, dos gibis da Marvel, né? O Incrível Hulk, Homem-Aranha, Super Aventuras Marvel, Heróis da TV e Almanaque do Capitão América. Muito bacana. Olha que gibizinho legal. Muita nostalgia envolvida aí no coração do titio. Vou fazer o seguinte, inverter o ângulo da câmera aqui pra gente fazer a nossa despedida. Se segura aí, hein? Vambora! Tá aqui Homem-Aranha número 3 da Editora Abril. Quanta nostalgia, quanta saudade daquela época. Era uma época muito bacana. Confesso, naquela época a gente tinha uma pressa para crescer, para fazer outras coisas e tal. Mas a gente nem sabia que quando a gente crescesse, quando viessem as novas coisas que a gente poderia fazer, a gente sentiria tanta saudade daquele tempo que a gente era garoto e as únicas preocupações eram ir bem na prova e conseguir uns trocadinhos aí com o pai, com a mãe, para comprar gibizinhos de super-heróis. Que fase bacana, que gibis legais. Olha, eu fico muito contente de gravar esses vídeos aqui. Espero que vocês estejam se divertindo também, tá bom? Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo até o final. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu. Se você lia esse gibizinho aqui do Aranha, você teve esse aqui lá na época? Conta aqui pra mim, tá bom? E a partir de agora, se você não curtiu o vídeo, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso, eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.000 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!